Fala, meu amigo do canal Rapidola, eu sou Marcos Murakami. Quando você estuda análise combinatória, há um tópico muito importante, que é o tópico de binomial, que será o tema de hoje. Roda a vinheta. Nós vamos definir o binomial de n sobre p da seguinte maneira. Binomial de n sobre p. O binomial de n sobre p, ele será a combinação de n, p em p. Portanto, a fórmula de combinação fatorial de n, fatorial de p, fatorial de n menos p. Então, vamos definir o binomial de n sobre p dessa maneira. Combinação de n, p a p, e a combinação é dada pela relação fatorial de n, fatorial de p, fatorial de n menos p. Vamos ver um primeiro exemplo de um binomial de n sobre p. Se eu quisesse calcular o binomial, vamos colocar aqui exemplo A, binomial de 5 sobre 2. É assim que é feita a leitura. Binomial de 5 sobre 2. Binomial de n sobre p. O binomial de n sobre p, de 5 sobre 2, é a combinação de 5, 2 em 2. Portanto, pela relação, pela fórmula da combinação, isso aqui será fatorial de 5, fatorial de 2 e fatorial da diferença 5 menos 2. Se você observar, 5 menos 2 vai ser o número 3. E aí eu vou ter como resultado fatorial de 5, que é 5 vezes 4 vezes 3, parou. Aqui, fatorial de 2 é 2 vezes 1. E fatorial de 3. Você divide fatorial de 3 por fatorial de 3. 5 vezes 4 vai dar 20. Dividido por 2, o resultado vai ser o número 10. Então, o binomial de 5, 2 em 2 é a combinação de 5, 2 em 2, que é fatorial 5, fatorial 2 vezes fatorial de 5 menos 2. Aqui você escolhe o maior no numerador, o maior no denominador, sai do maior para chegar no menor. Quando parar aqui no menor, você coloca o símbolo de fatorial. Eu tenho uma observação que é a seguinte. Suponha que você não queira fazer o binomial, a combinação pela fórmula. Tem outra maneira? Tem. Seria assim. Você começa em 5. Quem vem atrás do 5 é o número 4 e você vai parar. Por que eu vou parar no 4? Por causa desse 2. Esse 2 quer dizer 2 elementos. 5 vezes 4, 2 fatores. E embaixo vai ficar o fatorial de 2, que é 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, por 2 vai dar 10, ou seja, rapidola dessa maneira. Vamos ver um outro exemplo aqui, uma B. Eu quero saber quem é o binomial de 6 escolhendo 3, binomial de 6 sobre 3. Isso aqui é a combinação de 6, 3 a 3, e a minha combinação de 6, 3 a 3 posso fazer dessa maneira. Como? Começa em 6, quem vem atrás de 6? Um número 5, quem vem atrás de 5? Um número 4. Parou? Parou por quê? Porque eu tenho 3 elementos. E embaixo vai ficar o fatorial do número 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Aqui você corta 6 em cima com 6 embaixo. 5 vezes 4 vai dar 20. Então, bem aí você tem como é que eu faço o binomial de 6, 3 a 3. Então, não vai esquecer essa outra maneira. Você tem a opção de resolver pela fórmula da combinação ou por essa consequência, que é uma consequência da fórmula, esse outro modo. Vamos agora contar mais alguns detalhes de binomial. Casos especiais. São casos importantes, vão aparecer bastante. Toda vez que você tiver um binomial de n e embaixo for 0, binomial de n sobre 0, o resultado será o número 1. Quando eu tenho binomial de n sobre 1, quando embaixo for o número 1, o resultado vai ser o de cima, o n. E o binomial de n sobre n, esse aqui vai dar o número 1. Então, não esqueça, toda vez que é 0 dá 1, toda vez que é 1 é o de cima, toda vez que os números forem iguais vai dar 1. Casos especiais, casos importantes. Se na hora do exercício aparecer, quanto equivale o binomial de 6 sobre 0? Binomial de 6 sobre 0 vai dar 1. Quanto equivale o binomial de 6 sobre 1?
o resultado vai ser o de cima 6. Quanto equivale o binomial de 8 sobre 8? Como os números são iguais, o resultado é 1. Aí alguém perguntaria assim, mas Moura, como é que eu posso provar realmente que aqui é 1, aqui é 6, aqui é 1? Eu vou pegar um desses exemplos. Pegar aqui, por exemplo, o B. Por que o binomial de 6 sobre 1 é 6? Binomial de 6 sobre 1, isso aqui saindo pela fórmula da combinação, esse aqui será fatorial 6, fatorial 1, fatorial de 6 menos 1. Observe que 6 menos 1 vai dar 5, então fatorial de 6 é 6 vezes 5 fatorial. Fatorial de 1 vale 1 e 6 menos 1 vai dar o número 5. Aqui você corta e 6 dividido por 1, o resultado é o número 6. Ou seja, eu posso em qualquer momento parar e efetuar as contas, mas como são exemplos importantes, a gente precisa acelerar o estudo, então você tem que memorizar toda vez que é 0 dá 1, se é 1 é o de cima, se são iguais é 1. Caso venha a esquecer, você vai pela fórmula da combinação que você consegue obter o resultado. Não esqueça, fatorial de 0 é 1 e fatorial de 1 é 1. E quando você vai fazer essas contas, é necessário ter essas duas informações. Fatorial de 0 é 1 e fatorial de 1 também é 1. Agora que você já sabe, né, qual é a definição do binomial de n sobre p, que é a combinação de n p a p, n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial, já sabe os casos particulares, casos especiais, se é 0 é 1, se são iguais vai dar 1 e se for 1 vai dar o de cima, está na hora de saber o que são binomiais complementares. Dois binomiais são chamados de complementares quando a soma dos denominadores é o numerador. Isso mesmo. Observe aqui. Apesar de não ser um número fracionário, então é verdade que o resultado sempre é inteiro de um binomial de n sobre p, você tem que entender o seguinte, que o de cima nós chamamos de numerador, o de baixo de denominador, só para comparar com frações, mas não dá, né, resultado fracionário, resultado decimal, o resultado é inteiro. Quando eu tenho o binomial de 6, 2 em 2, e se eu pegar aqui do lado o binomial de 6, 4 em 4, esses dois binomiais são chamados de complementares. Para ser complementar, o de cima tem que ser o mesmo, o numerador tem que ser o mesmo e a soma dos de baixo é o de cima. Dois binomiais serão chamados de complementares quando apresentarem o mesmo numerador e a soma dos denominadores é o numerador. Nós chamamos de binomiais complementares. Outro exemplo, chamar aqui de A, outro exemplo B. Binomial de 7, 3 em 3. Quem seria o complementar dele? O de cima tem que ser o mesmo, 7, e o de baixo é o que está faltando de 3 para 7, que é o número 4. Pois dessa maneira, a soma dos de baixo vai ser o de cima. E aí eu vou chamar para esse caso de binomiais complementares. Guarda na mente. Dois binomiais são complementares quando tem o mesmo numerador e a soma dos denominadores é um numerador. Aí pergunta, mas Moura, qual a importância de eu conhecer essa definição de binomiais complementares? É porque dois binomiais, quando eles forem complementares, eles vão ter resultados iguais. Esse parece diferente desse, mas não é, o resultado é o mesmo. Se você efetuar a conta, aqui vai dar 35 e esse também vai dar 35. Não acredita? Observe. Binomial de 7, 3 em 3 é a combinação de 7 e 3 a 3, que é 7, 6, 5. Embaixo vai ficar 3, 2, 1. Aqui você corta o de cima com o de baixo, 6 com 6, 7 vezes 5 vai dar 35. Agora aqui embaixo, binomial de 7, 4 em 4 é a combinação de 7 e 4 em 4, que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Parou? Por que parou? Porque eu tenho 4 elementos. Embaixo vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observe que eu cancelo 4 com 4, divido, vai dar 1. E 6 embaixo com 6 em cima também vai dar 1. 7 vezes 5 vai dar 35. Dois binomiais, quando eles forem complementares, se um vai dar 35, o outro, que é o complemento dele, o binomial complementar, vai ter que dar o mesmo resultado. Então, importante, não vai esquecer dessa dica.
Dois binomiais, repetindo, são complementares quando a soma do de baixo é o de cima tem que ser o mesmo. E qual é o interesse, qual é a propriedade importante em relação a binomiais complementares? Que os resultados são iguais. Parece diferente. Binomial de 6 de 2 em 2, 6 de 4 em 4 parece diferente, mas não é. Se você fizer a conta, vai dar 15. Se fizer a conta, também vai dar 15. Vamos agora contar uma outra relação, a chamada relação de Stiefel, que é uma relação que envolve a soma de binomiais consecutivos. Acompanha. Primeiro você tem que saber o que são denominados binomiais consecutivos. Consecutivo é o seguinte, você tem aqui o binomial de 10, 2 em 2, o consecutivo dele vai ter que ter o mesmo numerador, 10, só que os números serão consecutivos aqui embaixo. Quem é o consecutivo de 2? Quem vem depois do número 2? O número 3. Esses dois binomiais vão receber a denominação de binomiais consecutivos. E existe uma relação, uma aplicação chamada relação de Stiefel, que é o seguinte, quando você pega dois binomiais que são chamados de consecutivos, binomial de 10, 2 em 2, binomial de 10, 3 em 3, a relação é a seguinte, quem vem depois do número 10, quem vem depois de 10 é 11. Aqui embaixo, qual é a história aqui embaixo? Quem é o maior de baixo é o número 3. O que eu acabei de aplicar chamamos de relação de Stiefel e utilizamos quando vamos somar dois binomiais que vão ter o mesmo numerador e os denominadores são números consecutivos. Agora alguém pergunta, mas Mura, eu não compreendi o que isso quer dizer. Eu entendi como se faz. Quem vem depois de 10 é 11, quem é o maior de baixo. Mas eu não compreendo o que isso quer dizer. É o seguinte, se você resolver essa conta, resolver essa outra conta, aqui já está o resultado. Vamos testar? Vamos verificar se é verdade? Binomial de 10, 2 em 2. 10 vezes 9 para embaixo 2 vezes 1. Aqui, binomial de 10, 3 a 3. 10 vezes 9 vezes 8 para embaixo 3 vezes 2 vezes 1. E aqui eu vou ter 11 vezes 10 vezes 9 para embaixo 3 vezes 2 vezes 1. Efetuando a conta, 10 vezes 9, 90 por 2, 45. Efetuando a conta aqui, posso dividir 9 por 3, vai dar 3, 8 por 2 vai dar 4 e o resultado vai dar 120. Efetuando a conta, eu vou dividir aqui 9 por 3 vai dar 3, 10 por 2 vai dar 5, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 11, 165. E aí você percebe que realmente é verdade, 45 mais 120 vai dar 165. Isso aqui é a chamada relação de Stiefel, que nós afirmamos que eu pego dois binomiais consecutivos, quando eu vou somar, eu posso transformar em um único binomial. Só não vai entender errado, não é somar 10 mais 10, não. A soma seria a soma dos resultados se você fosse efetuar a conta. Vamos ver mais um exemplo? Se você pega aqui o binomial de 7, 2 a 2, qual é o consecutivo de 7, 2 a 2? 7, 3 a 3. O de cima é o mesmo, o de baixo, que serão números consecutivos. A relação de Stiefel diz, quem vem depois de 7? O número 8. Qual o maior de baixo? O número 3. Então, quem vem depois e qual é o maior dos denominadores? O maior é o número 3. Se eu for fazer a conta, fazendo essa conta, mais essa aqui, aqui vai ter o resultado. Se você efetuar, por exemplo, aqui vai dar 21, tem que fazer, não é adivinhar, aqui vai dar 35 e esse aqui com certeza vai dar 56, que é a soma de 21 mais 35. Então, relação de Stiefel, muito importante, não vai esquecer. Aí você pergunta, mas Mura, o que quer dizer a relação de Stiefel? Como é que eu chego a essa conclusão? Suponha que eu tivesse o seguinte problema. De quantas maneiras eu posso escolher 3 pessoas de um total de 8? E nesse caso você vai fazer isso como combinação de 8 pessoas, vai escolher 3. Aqui uma situação que não tem ordem, não é relevante, por isso eu posso sair por combinação de 8, 3 em 3. 8
3 em 3 são todos os modos de você escolher 3 pessoas de um total de 8. Agora, suponha que dessas 8 pessoas você tem alguém lá, vamos supor, por exemplo, uma moça chamada Laina, e essa Laina já tem uma das 3 vagas. E aí o número de maneiras que eu vou realizar isso será combinação de 7, 2 a 2. Por que 7? São 8 pessoas. Laina já tem vaga, então sobram 7 pessoas. E dessas 7 eu vou escolher 2, porque Laina já tem uma vaga, eram 3, Laina já tem uma, restam 2 vagas. Combinação de 7, 2 em 2. É o número de maneira de você escolher 3 pessoas de um total de 7, sabendo que essa pessoa, Laina, já tem uma das vagas. Agora, suponha que você fizesse a seguinte pergunta: quantas são as maneiras de você escolher 3 pessoas de um total de 8, sabendo que essa moça não faz parte? Se ela não faz parte, ela não tem vaga, eu ainda tenho 3 vagas para 7 pessoas restantes. E aí eu vou ter combinação de 7, 3 em 3. Aí você tem que perceber o seguinte: se você pegar todas as maneiras que a Laina está, todas as maneiras que a Laina não faz parte, isso aqui vai me dar todas as comissões, todas as equipes que eu posso montar de 8 pessoas escolhendo 3 em 3. Então essa seria a explicação da chamada relação de Stiff, do teorema de Stiff. Quando você pega as equipes que a Laina está, a equipe que a Laina não está vai ter que ser o total de equipes, então não vai esquecer da relação de Stiff, uma relação muito importante. Tem até uma aplicação, se não foi inventado à toa, na vida real a gente percebe que a gente pode criar agrupamentos, modo de você escolher que alguém está, alguém não está e o total de maneiras, e aí gera por consequência esse teorema que é conhecido como teorema de Stiefel. Agora que você já sabe, vamos resumir até o momento que a gente conversou. Nós falamos o que é um binomial, binomial de 7 sobre 2. Isso é quem? A combinação de 7, 2 em 2. Falamos casos especiais. Se for o denominador 0 é 1, se for 1 é o de cima, se são iguais vai dar 1. Falamos que 2 binomiais são chamados complementares, quando a soma dos de baixo vai ser o de cima, e 2 binomiais complementares são iguais. E falamos da relação de Stiefel, que é uma soma de 2 binomiais que são consecutivos. Quem vem depois de 7 é o 8, e você escolhe o maior de baixo. Vamos comentar mais uma propriedade que envolve binomiais. Acompanhe. Nós temos uma propriedade que seria essa aqui. Se você pergunta para alguém quanto equivale a combinação de 4 0 em 0, combinação de 4 1, combinação de 4 2, combinação de 4 3, até chegar o binomial de 4 escolhendo 4. A primeira maneira de você resolver isso seria calcular 1 por 1 para depois somar. Vamos fazer isso? Binomial de 4 0 vai dar 1, toda vez que é 0 vai dar 1. Binomial de 4 1 vai dar 4, quando é 1 vai dar o de cima. Esse aqui a gente pode fazer a conta, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, que é o fatorial de 2, vai dar 6. Aqui, binomial de 4, 3 em 3, tem o mesmo resultado do binomial de 4, 1, porque são binomiais complementares. Observe que já começando a utilizar, né, as propriedades foram mencionadas nessa aula. Então, binomial de 4, 3 em 3 é o complementar desse, portanto, dá o mesmo resultado, que é o número 4. E toda vez que os números são iguais, o resultado é 1. Se você somar, vai dar 16. E aí você pode notar um detalhe importante, que 16 é 2 elevado à quarta. Vamos fazer mais um exemplo que eu gostaria que você observasse essa propriedade. Se eu perguntasse o binomial de 3, 0, mais binomial de 3, 1, mais binomial de 3, 2, até o binomial de 3 escolhendo 3. Aqui você tem, toda vez que é 0 é 1, se é 1 vai dar o de cima, se são iguais, esse aqui é igual a esse, são binomiais complementares, e são iguais, o resultado é 1. E se você somar isso aqui, o resultado vai dar 8, e note que 8 é 2 à terceira. Eu queria que você observasse, toda vez que você faz o binomial de n0 até nn, o resultado que vai dar é uma potência de base 2. Observe que a base aqui sempre é o número 2, aqui deu 2 à terceira, aqui deu 2 à quarta, ou seja, a base sempre é o número 2, e esse meu expoente é o de cima, é o numerador.
O de cima aqui é o número 3, ficou 2 a terceira, aqui é o número 4, ficou 2 a quarta. Então, quando você soma a gente vai chamar isso aqui, vou contar para vocês, quando você for estudar na próxima aula triângulo de Pascal, você vai perceber que isso aqui, na verdade, é a soma de uma linha no triângulo de Pascal. E a soma de uma linha no triângulo de Pascal é 2 elevado a n, onde esse n é a linha e a linha é o numerador. Então, bem aqui, 2 a quarta, 2 a terceira. Se aqui for o número 5, 2 a quinta. Então, vamos anotar. Quando você tem binomial de n0 mais n1 mais n2 até o binomial de nn, o resultado dessa soma vai ser dado pela expressão 2, que é fixo, elevado a n, que é esse numerador. Mas é importante entender que tem que começar do zero até ele mesmo. Agora, note aqui um outro exemplo. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Se eu perguntasse quanto equivale o binomial de 6, 0 mais 6, 1 até chegar ao binomial de 6, 6, o resultado disso aqui vai ficar 2 elevado a sexta, que vale 64. Cuidado que eu não preciso começar em zero a pergunta. Eu poderia realizar a seguinte aqui, ó. Quem é o binomial de 5, 2, de 5, 3 a 3, até binomial de 5, escolhendo 5. Isso aqui deveria ser 2 elevado à quinta, mas só é verdade se começasse a partir do zero. Então, 2 à quinta está em excesso, está mágico, eu estou contando como se tivesse o binomial de 5, 0, 5, 1, mas não tem. Se não tem, o que eu faço? Eu retiro. Eu vou calcular o binomial de 5, 0, que eu já sei de cabeça. Toda vez que é 0 dá 1. Então, aqui vai ficar menos o binomial de 5, 0 e menos o binomial de 5, 1. Vamos colocar o resultado aqui do lado. Vai ficar 32 menos. Como aqui não tem o binomial de 5, 0, eu retirei. Menos 1. Como aqui não tinha o binomial de 5, 1, eu retirei, que é 5. E aí o resultado dessa soma vai dar 26, 5, 2, 5, 3 até 5, 5. Então, não esqueça, propriedade importante. Vamos fazer mais exercícios? Um cientista possui 6 cobaias. De quantas maneiras ele poderá escolher pelo menos 2 cobaias? Observe que o cientista tem 6 cobaias e deseja escolher pelo menos 2. Pelo menos 2 quer dizer, no mínimo 2 cobaias. E você vai ter que fazer assim. Das 6 cobaias, você vai escolher 2, ou então das 6 cobaias vai escolher 3, ou das 6 cobaias vai escolher 4, ou das 6 cobaias vai escolher 5, ou das 6 cobaias vai escolher 6. Então, você tem que decidir na hora como é que você quer fazer isso. Você escolhe 2, ou escolhe 3, ou escolhe 4, ou escolhe 5, ou escolhe 6. Para resolver essa conta, eu posso fazer de duas maneiras. Calcular 1 por 1 para depois somar, ou então eu posso recordar que isso aqui será 2 elevado a sexta, seria 2 elevado a sexta, se tivesse a combinação de 6, 0 e a combinação de 6, 1, mas não tem. Mas se tivesse, seria 2 a sexta. Como não tem, eu vou retirar quem está faltando. Está faltando combinação de 6, 0 e faltando a combinação de 6, 1. Mas nós sabemos que aqui o resultado será 64, combinação de 6, 0 é 1, e a combinação de 6, 1 vai dar 6. E aí o resultado será 64 menos 7, que vai dar 57 maneiras, 57 possibilidades de escolher pelo menos 2 cobaias. Vamos agora resolver mais uma questão. Uma circunferência possui 10 pontos distintos. Quantos polígonos é possível formar unindo esses pontos? Note que essa questão diz que você tem uma circunferência. Vamos desenhar. Eu tenho aqui uma circunferência e nessa circunferência você tem 10 pontos. E aí você tem que observar que ele pergunta quantos polígonos eu posso formar e não diz que tipo de polígono é. Porque quando eu tenho 10 pontos, eu posso formar, por exemplo, um triângulo. Você montaria um triângulo, e aí quando você deseja montar um triângulo, o que é que você vai ter? Você vai ter combinação dos 10 escolhendo 3. Combinação de 10, 3 a 3 são todas as maneiras de você escolher
dos 10, escolher 3 pontos. E ao escolher 3 pontos, você vai formar triângulo. Ah, não quero triângulo, eu posso montar quadrilátero. Quando eu tenho aqui, eu vou escolher B, J, o H e o C. Eu montei quadrilátero. Só que esse não é único, tem vários quadriláteros. Quantos quadriláteros? Combinação dos 10, escolhendo 4. E aí vai nessa história. Você pode montar pentágono, combinação de 10, 5, hexágonos, combinações de 10, 6, até chegar ao último, que seria montar o decágono, combinação de 10, 10. Então, isso aqui vai até combinação de 10, escolhendo 10. E aí você percebe que o teorema da linha lá do triângulo Pascal, que é 2 elevado a n, é muito importante nessa questão. Porque, poxa, eu ia ter que fazer cada combinação individual e somar. Não há necessidade. Eu posso calcular isso aqui, supondo que eu tivesse combinação de 10, 0 até 10, 10, que o resultado seria 2 elevado a décima, só que eu retiro quem não tem. Quem não tem? Combinação de 10, 0, combinação de 10, 1 e a combinação de 10, 2. Então, você vai supor que tenha todo mundo, combinação de 10, 0, 10, 1 até 10, 10 será 2 elevado a 10, mas como eu não tenho a combinação de 10, 0, 10, 1 e 10, 2, você vai subtrair, que é muito mais rápido do que calcular um por um e depois somar. 2 a décima vai dar 1024, combinação de 10, 0, o resultado é 1, combinação de 10, 1, o resultado é 10, e a combinação de 10, 2 não temos decorado, mas sabemos fazer. Combinação de 10, 2 é 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45. E aí o resultado vai ficar 1024 menos, somando aqui 1 com 10, 45, somando porque são sinais iguais. Conserva o sinal e você vai somar, vai ficar 56. E ao subtrair 1024 de 56, eu vou ter 968 polígonos. Então, questão muito interessante, né? Uma aplicação aí do teorema 2 elevado a n que você aprende aqui quando estuda binomial. Até mais, desde já muito obrigado. Não vai esquecer de compartilhar essa aula, divulgar o canal Rapidola. Se liga, Rapidola!